basicamente uma repetição, uma continuação do que nós estudamos ontem. Ontem nós vimos um pouquinho sobre o tal do olho por olho, dente por dente, que essa expressão ela vem de uma lei, 45, mais 5 pessoas. 5 pessoas decidiram a eleição em Açu alguns anos atrás. Então vamos atrás dessas 5 pessoas. Então, essa expressão do olho por olho, dente por dente, era uma expressão que foi Deus usou ali naquele contexto das leis ao povo de Israel, e que essa expressão também era usada numa lei muito comum na Mesopotâmia, que era a lei de Talião, uma lei usada pelos povos da Mesopotâmia, aqueles povos que no futuro eles criaram a Babilônia. Mas antes de ser Babilônia, eles inventaram esse código chamado Código de Hammurabi, ou Lei de Talião, a lei da retaliação, a lei da vingança. E existe um comparativo entre essas duas leis, entre a lei de Deus, essas leis civis da Bíblia, e a lei de Hammurabi, que é a lei de Talião. E embora sejam muito parecidas, embora essa mesma expressão se repita nas duas leis, mas as leis de Deus elas são mais humanas, elas são mais... existe a justiça melada ali, misturada com a misericórdia. As leis de Talião, as leis do Código de Hammurabi, elas são mais severas, elas são mais rígidas, elas não dão uma chance ao transgressor. Já as leis de Deus, não, as leis de Deus é a justiça misturada com a misericórdia. Então elas são mais humanas, são mais perdoadoras, são mais compreensivas do que as leis que o ser humano fez. Então, desde ontem nós vimos que aquela ordem de Deus, do olho por olho, dente por dente, na verdade não era Deus mandando que isso acontecesse. É Deus alertando que... Olha, 3 pessoas. É Deus alertando que se isso acontecesse, que quando você vai em busca da vingança, isso volta para você. Se você planta isso, você vai colher isso. Se quem vive pela espada, morre pela espada. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Então a vingança não nos pertence. E é esse o tema da lição de hoje. Está lá em Deuteronômio 32:35. Um dos últimos recados de Deus ao povo de Israel foi justamente esse. Deuteronômio 32:35 diz o seguinte: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Por que Deus deu esse recado? Por que Deus precisou dizer isso para o povo de Israel? Porque já no tempo de Jesus, as pessoas queriam qualquer pretexto para se vingarem, para matarem umas às outras. Eles poderiam mudar, eles poderiam distorcer os princípios da lei para atender aos seus próprios interesses. Então, se eles tinham raiva de alguém, se eles tinham ódio de alguém, eles poderiam achar alguma brecha na lei, eles poderiam fazer alguma emenda, alguma coisa para que eles pudessem para que eles pudessem colocar aquela pessoa numa situação difícil e matar ela. Então, como vocês podem ver, a questão do olho por olho, dente por dente já foi totalmente distorcida a ponto de no tempo de Jesus isso ser uma ordem. Eles mudaram o sentido original para que aquilo fosse uma ordem, fosse um mandado de Deus. Então por isso que Deus deu essa ordem aqui no capítulo 32 de Deuteronômio. A mim pertence a vingança. Já era para prevenir, já era para impedir de que eles fizessem uma coisa assim, de que eles começassem a agir pelas próprias mãos. E você tem que entender que também naquele contexto do povo de Israel, que havia muitas mortes por apedrejamentos, você pode imaginar que o povo também caía na tentação de querer, de sentir essa sede por morte, sede pela violência, sede pela vingança. Então, Deus precisava colocar isso na mente deles. A mim pertence a vingança. Sou eu que faço a justiça. Sou eu que sou responsável pela punição a seu devido tempo. Então era isso que Deus estava dizendo para eles. E aí nós vamos lá para Romanos 12:19, onde o apóstolo Paulo ele repete isso que foi dito aqui em Deuteronômio. Em Romanos 12:19, Paulo ele
faz um eco a essa declaração de Moisés aqui de Deus, em Romanos 12, 19. Diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então, duas coisas Paulo diz aí. Primeiro, não façam justiça com as próprias mãos. Por que não devemos fazer justiça com as próprias mãos quando principalmente aquela coisa nos afeta? Ah, eu perdi um ente querido, eu sei que foi por assassinato, eu sei quem foi o assassino, eu vou lá e vou matar ele. Por que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos em nenhum caso? Lembre-se que qualquer ato de justiça que a gente faz, de acordo com a Bíblia, é o quê? Trapos de imundícia. Então, tudo que a gente faz, que a gente acha que é louvável, tudo que a gente faz que a gente acha que é incrível, que é bom, que é puro, todo bom ato que a gente faz, que a gente acredita que é um ato de justiça, diante de Deus, isso diante da justiça de Deus, comparado com a justiça de Deus, isso é como trapos de imundícia. Então, a nossa justiça não serve para nada. Nossos atos de bondade não são a prova que nós somos salvos, beleza. Mas eles não são aquela coisa perfeita que a gente imagina que seja. Isso não nos coloca justos diante de Deus. Então, da mesma maneira, não cabe a nós o papel de tirar a vida de ninguém, de agir com violência com ninguém, de fazer justiça com as próprias mãos. Porque você não sabe exatamente qual é o propósito de Deus para aquela pessoa que lhe fez mal. Você não sabe. Você acha que aquela pessoa merece a morte? E se Deus acha diferente de você? Se Deus acha que ela merece viver mais alguns anos? Se Deus acha que ela merece ter um outro caminho diferente desse que você está planejando? Então, você não é onisciente. Você não sabe o fim desde o começo como Deus sabe. Então, pare de querer tentar tomar o lugar de Deus. Pare de querer agir como se você estivesse no lugar dele aqui na terra. Nessa questão de julgar os outros. Deus, como tem a passagem uma das passagens mais conhecidas, Deus não colocou cada um de nós para nós sermos juízes, para nós julgarmos as pessoas aqui nesse mundo. Um dia nós vamos sim ter o papel de juízes, que é no milênio, depois que não tiver mais nada para decidir. Enquanto hoje existe salvação, enquanto hoje existe graça, nós não temos o papel de julgar ninguém. Somente no juízo comprovativo, que já todos os casos estiverem decididos, aí sim nós vamos poder julgar, mas esse julgamento do juízo vai ser um julgamento de comprovação. Nós vamos apenas analisar os casos daqueles que se perderam, ou daqueles que foram salvos. A gente nunca imaginaria que eles fossem salvos algum dia. Então Deus não coloca diante de nós essa tarefa de julgar ninguém ainda nesse mundo. E aqui Clarinha colocou uma coisa interessante. Pois é, aqui Clarinha colocou uma situação interessante. Na situação em que Saulo se torna Paulo, né? Quando Paulo foi se apresentar diante dos apóstolos, você imagina os julgamentos que teve, você imagina a imagem que a igreja tinha dele e como foi difícil para eles irem se acostumando com a nova realidade de que Paulo não era mais um perseguidor e agora era um pregador do evangelho. Então, foi muitos anos para eles se acostumarem, para eles aceitarem aquela imagem dele, que ele tinha sido completamente transformado. Tanto é que ele precisou mudar de nome. Eu preguei isso domingo lá na igreja, que o nome na Bíblia ele tem um significado muito profundo. Quando eu só mudo de nome, é a mesma coisa que mudar de identidade. Então, para a igreja aceitar Paulo, foi um longo processo. Eles precisavam vencer muito dos seus preconceitos. Inclusive, você vê como os preconceitos eles são arraigados no nosso coração. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, que tinha recebido o batismo do Espírito Santo, tinha pregado para aquela multidão de 3.000 pessoas, que a sombra dele curava as pessoas quando ele passava, ele tinha todo aquele poder do Espírito Santo, ainda assim, na questão lá dos Gálatas, ele ainda tinha preconceito de comer junto com os estrangeiros, com os Gálatas, e quando vieram os irmãos de Jerusalém, ele deixou de comer com os recém-batizados, os Gálatas, e foi comer junto com os antigos lá de Jerusalém. Aí Paulo foi e deu um carão nele. Então você vê como essa questão do preconceito, do pré-julgamento, esse não preconceito é pré-conceito, é um conceito que você tem previamente sem nem conhecer direito. É um pré-julgamento. Então, gente, julgar
decidir, bater martelo sobre pessoas, não cabe a nós. Não é uma tarefa que Deus concedeu a nós. É uma tarefa que pertence somente a Deus. Decidir o caso das pessoas, o destino de cada uma delas, depende somente de Deus. E sobre recompensa e punição, o que é que a Bíblia tem a dizer? Quando nós vamos lá para Mateus 6, verso 4 e 6, tem aquele conselho de Jesus na hora que você for orar. Por exemplo, ore no seu quarto, no lugar secreto, que seu pai que te vê em secreto te recompensará. Não vá orar em público para se achar, não vá tentar fazer orações muito rebuscadas para conseguir o favor das pessoas. Ore no seu secreto, ore ali de maneira silenciosa, de uma maneira íntima com o seu Criador, que ele vai te recompensar em secreto. Esse é um conselho que está em Mateus 6, 4 e 6. Depois, lá em Lucas 16, 27, ou Mateus 16, 27, tem outro conselho sobre isso, sobre a questão da recompensa que Deus dá para cada um de nós. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, gente, deixe isso nas mãos de Deus. Deixe o destino, deixe o futuro, deixe a situação de cada pessoa nas mãos de Deus. Inclusive, lá em Romanos 12, que nós lemos agora no começo, aquela outra frase diz o seguinte: não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Deem lugar à ira de Deus. Um dia eu também fiz uma pregação sobre a ira de Deus. Deus derrama sua ira. Deus já derramou sua ira algumas vezes sobre a humanidade. Uma vez foi no dilúvio, algumas vezes foi de maneiras pontuais, como ali na questão de Sodoma. Enfim, mas um dia Deus vai derramar sua ira total sobre esse mundo, quando ele for destruir o pecado e os pecadores. Então deixe tudo para esse dia. Ore a Deus, peça a Deus que lhe dê paciência, que um dia todas as questões vão ser resolvidas, como a gente disse ontem. Deus, você espera assim: Deus, me faça justiça. Deus haja nessa situação. Porque não é pecado você pedir por justiça. Não é pecado você pedir que as coisas sejam resolvidas da maneira certa. Davi, nos Salmos, ele vive pedindo isso nos Salmos. Então, não é pecado você pedir justiça. Mas o que não for resolvido aqui nessa vida, vai ser resolvido um dia quando tudo for destruído, quando o mal não mais existir. Então, dê lugar à ira de Deus. Um dia Deus vai resolver tudo. E quando alguém me fizer mal, o que é que eu devo fazer? Verso 20. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. Faça o contrário, faça o inesperado, faça o improvável de acontecer. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nosso dever é agir na contramão do mundo, é agir naquilo que o mundo menos espera. O mundo espera que o cristão ele perca o controle, perca a cabeça e vá agir com violência, vá agir da maneira que o mundo age, mas haja da maneira que Deus age, haja da maneira que Jesus age. Recebe o ódio, devolva com amor. Recebe perseguição, devolva com carinho. E assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Espírito Santo vai trabalhar na mente do agressor para que ele mude o pensamento dele, vocês façam as pazes. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Seja a diferença nesse mundo que você está. Seja amor. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela presença dessas 47 pessoas. Sim, Que cada dia possa crescer mais esse número de fiéis adoradores te buscando todos os dias. Amém. Que cada um aqui, Senhor, possa ser amor onde quer que esteja. Que não haja movido pelos impulsos, não haja movido pela violência. Que o Senhor trabalhe o temperamento de cada um aqui. Se tem alguém aqui que é pavio curto, que a língua é solta. Se tem alguém aqui, Senhor, que é bastante violento, agressivo, que fica com raiva de todo mundo, que briga com todo mundo, dá a eles, Senhor, o espírito de mansidão, dá a eles o espírito de Cristo Jesus. Amém. O espírito de alguém que, apanhando, não abriu a sua boca, alguém que sofreu de tudo que tinha de sofrer, mas em nenhum momento agiu com violência, agiu com vingança, foi como ovelha até o matadouro e morreu morto de cruz. Que nós possamos ter esse mesmo espírito, que nós possamos ter esse mesmo senso de sacrifício que o Senhor teve. Quando nós estivermos um pouquinho parecidos com o Senhor,
nós já vamos ser bem diferentes do que nós já somos. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Pode arrochar.